Algumas expressões têm o poder de sintetizar o significado de uma coisa, projetando uma imagem que é muito vívida, pitoresca, clara e que faz com que a lição por trás da mensagem fique muito bem esclarecida para todas as pessoas. E uma dessas expressões é jogar a água fora junto com o bebê. E de certa maneira, o assunto desse vídeo tem a ver com essa expressão. Será que, como igreja, muitas vezes não corremos o risco de jogar a água fora com o bebê? Fique até o final e você já vai entender do que a gente está falando. Fala pessoal, esse aqui é o canal Todavia. Aproveite para conhecer as nossas playlists, porque assim você vai perceber muitos assuntos interessantes. Se você gostar aqui do nosso conteúdo, já deixa o seu like. Hoje eu falo sobre um assunto muito importante, porque você já percebeu que durante muito tempo, nas últimas décadas, diversos grupos dissidentes, com o advento da internet, evidentemente esse fenômeno então explodiu, fazendo com que vários desses materiais críticos à igreja, que partissem de perspectivas bastante conflitivas e também parciais, fossem espalhados, disseminados para todo canto. E olha, mesmo temas corriqueiros como a Trindade, que é uma base cristã, se tornaram alvo de controvérsia dentro dessa nova perspectiva. E aí você junta com isso com a desconfiança em relação à liderança, o crescimento do liberalismo com um outro extremo, e você tem a fomentação de um fenômeno que dá origem a esses ministérios independentes que acabam atacando a igreja, especialmente tentando denunciar uma suposta apostasia, como se tudo o que a igreja estivesse fazendo fosse equivocado e ela se encontrasse irremediavelmente fora dos trilhos. Para combater todas essas tendências, a igreja tem endurecido seu discurso. E isso é válido porque muitas dessas abordagens por parte dos dissidentes são completamente desonestas. Eu já frequentei congregações em que os dissidentes apareciam de forma sorrateira, acabavam causando tumultos com as suas opiniões polêmicas e depois conquistavam a simpatia de alguns membros que eles cuidavam em marcar para que fossem posteriormente visitados. Era um trabalho assim na surdina para conquistar novos adeptos e tirá-los da igreja. Já vi também dissidentes usarem as práticas mais mentirosas e desonestas possíveis. Certa vez, num debate entre um grupo antitrinitariano que aconteceu na sede de uma associação em São Paulo, eu estava presente como espectador e um ancião da igreja, que havia se tornado líder desse grupo dissidente, simplesmente abriu o livro Nisto Cremos e leu um trecho onde estava escrito o seguinte: há 3 formas de batismo, por difusão, aspersão e imersão. E ele encerrou a sua leitura ali, dizendo que estava claro que a igreja adventista estava se tornando ecumênica e admitindo até mesmo práticas não bíblicas para estar em conformidade com outros grupos cristãos. Eu me senti assim bastante impactado com essa declaração. E alguém ali, por acaso, também tinha uma edição do Nisto Cremos. E como a página havia sido mencionada, eu rapidamente me aproximei do livro e fui procurar a referência. De fato, o trecho citado estava lá, mas logo na sequência, o mesmo Nisto Cremos dizia assim: agora vamos estudar qual é de verdade a prática bíblica do batismo. Ou seja, o Nisto Cremos estava mencionando práticas comuns no cristianismo para depois investigar e determinar pela Bíblia qual era de verdade a prática que o verdadeiro cristianismo deve seguir. Ou a pessoa que fez a leitura seletiva não entendeu o propósito, o que não me parece ser a melhor explicação, ou agiu de forma deliberadamente enganosa. E eu fico chocado com isso, porque muitos desses dissidentes acusam a igreja de ser mentirosa, desonesta, de esconder provas de seus membros, quando, na verdade, o procedimento desonesto é por parte deles mesmos. Então você vê aí muitas motivações pessoais, gente que está insatisfeito com a igreja, gente que se acha injustiçada, em alguns casos até pode realmente ter sido injustiçada, porque vivemos num mundo de pecado e mesmo no ambiente eclesiástico acontecem injustiças, infelizmente isso é verdade. Mas daí
para arrumar isso como fator para se tornar um dissidente, para combater a igreja de Deus, isso não é justo. E a gente tem que estabelecer o seguinte: ninguém é obrigado a concordar com a igreja adventista, com as suas declarações de fé, com a sua forma de entender a Bíblia. Se você não concorda, é muito mais verdadeiro e autêntico sair da comunhão da igreja e procurar uma outra ou formar a sua própria igreja. Mas não, os dissidentes, eles querem fazer muitas vezes o trabalho corrosivo de atacar a igreja por dentro, de minar as forças da igreja, de enfraquecer a confiança nos membros, na própria estrutura da denominação e assim ganhar a simpatia dessas pessoas e novos adeptos para as suas teorias. Agora aqui cabe um adendo que é o coração desse vídeo. Eu quero que você preste muita atenção nesse ponto. Nós vivemos num contexto onde a igreja é muito pragmática. E se a gente tem falado aqui que a igreja adventista e a sua liderança têm procurado combater os dissidentes, até para benefício daqueles que são pessoas fiéis, para protegê-los desses enganos, por outro lado, às vezes essas medidas elas vão para um extremo perigoso, que é condenar, junto com os dissidentes, aquelas pessoas que acham que a igreja poderia ser mais fiel em alguns aspectos, sendo coerente até com a sua própria mensagem. Olha, até dá para arriscar fazer uma comparação aqui. Essa mentalidade parece ser do tipo que crucificaria junto Barrabás por ser contra o sistema e Jesus por querer reformar o sistema. E não, a melhor forma de salvar o jardim das ervas daninhas não é queimá-lo nem destruí-lo. Afinal, vale lembrar que nós somos caracterizados na profecia como a igreja de Laodiceia, a igreja que, por definição, está longe do seu propósito, que não vive na plenitude as verdades que recebeu sob a incumbência de pregar o evangelho. Então vamos lá. Bater em algumas teclas é necessário. Por exemplo, chamado à fidelidade com respeito a vestuário, uma ênfase renovada ao estudo das profecias, desde que não se caia na besteira de ir para alguns pontos que realmente não tem nada a ver com a nossa identidade profética, como, por exemplo, o estudo dos 2.500 anos, que já foi, inclusive, rejeitado pelos próprios pioneiros, como James White. Mas veja, o verdadeiro estudo das profecias tem que ser reavivado. Além disso, uma ênfase equilibrada na reforma de saúde, nada disso caracteriza a dissidência. E olha, é estranho, mas nesse mundo contemporâneo, parece que todas essas coisas são encaradas por muitos como sinais de dissidência, quando na verdade são aspectos fundamentais da própria identidade adventista. Então não se trata de criticar a igreja, mas é preciso reconhecer que em áreas como música, ministério jovem, educação adventista, reforma de saúde, ênfase na mensagem do santuário, parece que nós temos que caminhar um pouco mais, nós temos que progredir e retomar aspectos importantes que foram revelados por Deus e que precisam ser mantidos. As bandeiras têm que ser erguidas, hasteadas, para que de fato a igreja dê a mensagem certa. Então vamos fazer um checklist aqui. Se alguém quer sair da cidade e se mudar para o campo, se uma família entende que deve educar os seus filhos longe das escolas até 8 ou 10 anos, como diz o livro Fundamentos da Educação Cristã, se há uma preocupação de membros fiéis de abandonar a carne, se há um chamado para que a música adventista siga os princípios revelados na palavra de Deus, ao invés de seguir o oba-oba gospel, se vozes se levantam chamando a igreja a enfatizar mais a mensagem que constitui a verdade presente, nada disso é dissidência. Afinal, a dissidência em muitos casos se trata de uma distorção desses pontos, de encarar essas coisas como um desequilíbrio. Quando se evita alguns temas característicos que são rotulados como polêmicos, se incorre no risco de inanição espiritual, de nivelar a nossa experiência cristã por meio daquilo que as outras igrejas evangélicas já estão fazendo. E se nós fôssemos chamados para ser mais do mesmo, não haveria razão especial para a nossa existência. Olha, eu acho que todo equilíbrio ele está em buscarmos o que diz a Bíblia e o Espírito de profecia, estudarmos com muita oração, procurarmos aplicar a nossa própria vida. Todos nós temos pontos cegos, é uma coisa que eu gosto de sempre enfatizar. E
Por isso, nós temos que confiar na direção do Espírito Santo para crescermos juntos como povo de Deus. E aqueles aspectos da nossa identidade que têm sido menos enfatizados, que têm sido até às vezes esquecidos ou compreendidos de forma muito superficial, nós precisamos restaurá-los. Se a nossa primeira preocupação por um congresso jovem for o cantor que a gente vai convidar para atrair a multidão, e não tema bíblico que a gente quer que o jovem saia dali compreendendo, alguma coisa está errada. Se a educação adventista estiver preocupada apenas com a campanha de matrículas, mas se esquecer dos princípios da verdadeira educação na prática, algo vai estar faltando. Se nós estivermos apenas cumprindo um programa eclesiástico como robôs, mas sem ter uma conexão com Jesus Cristo e entender a simplicidade dos seus métodos, não estaremos vivendo a plenitude do plano de Deus para a nossa vida. Então, cabe aqui o grande desafio: viver como cristãos adventistas à luz daquilo que foi revelado, sem temer a pecha de fanáticos, desde que façamos isso de forma equilibrada, seguindo as orientações da igreja, baseados na revelação que Deus nos deixou. E eu tenho certeza que adventistas fiéis que recuperam a sua identidade vão ser importantes pontos de luz aonde quer que estejam, para que outros adventistas que ainda não acordaram para essa realidade também possam perceber a beleza e a satisfação que vem da nossa mensagem, uma mensagem tão completa, tão bonita. Com equilíbrio e amor a essa igreja, nós vamos avançar. E você, o que pensa de tudo isso? Será que devemos ficar realmente tão preocupados com os dissidentes? Será que devemos deixar de falar algumas coisas porque os dissidentes têm falado, e às vezes até de forma distorcida? Ou será que é preciso realmente falar, mas de forma correta, para que fique claro o nosso entendimento como adventistas? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião, interagir também com outras opiniões e acompanhe esse canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque aqui sempre tem reflexões importantes como essa. Um forte abraço, que Deus abençoe você.